Queremos saber como é que o país estaria ou não disponível para pagar uma proposta destas e quais seriam as consequências de baixarmos a idade da reforma. Quer dizer, legalmente tudo é possível. O papel aceita tudo. A pessoa pode escrever em termos legais tudo aquilo que quiser, não é? Depois temos é de perceber se isso é sustentável ou se sendo sustentável é desejável, porque esse é outro ponto. Bem, para já vamos começar aqui por definir uma questão. Nós tivemos durante muito tempo uma idade fixa de reforma, Hum. que era os 65 anos, era a idade fixa. Depois, isso deixou de ser assim, passou a ser determinada anualmente por portaria. E porquê é que isso acontece? E acontece muito na chamada Reforma Vieira da Silva. Acontece porque é claro que nós estamos a viver muito mais e havia também que, de alguma forma, ponderar a esperança, aquilo que é a esperança de vida, naquilo que é depois a idade na qual as pessoas vão para a reforma. Nós hoje temos, nos regimes geral, porque como já aqui referi de manhã, nós temos depois as chamadas profissões de desgaste rápido. Não é a mesma coisa a idade da reforma para um pescador, para um mineiro, do que para uma pessoa que trabalha num escritório. E há um grupo muito pequenino nesse grupo das profissões de desgaste rápido, que era porque era um grupo mesmo muito pequeno e, portanto, isto aconteceu. As condições de vida delas eram tão penosas que ficaram lá e depois também nunca se tiraram, até porque deve ser uma profissão mais ou menos em vias de extinção, que são as bordadoras da madeira. Pois. E pode perguntar-se, então e as de Viana? E as de Arraiol? As de Arraiolos ou as de Renda de Se calhar Bildos? também têm, não? Não. O que acontece é que as condições de vida na Madeira eram de facto muito penosas e, portanto, ficaram as bordadoras da Madeira, mas hoje não sei quantas mulheres existirão a bordar na Ilha da Madeira, mas serão certamente muito poucas e portanto, mas isto para se perceber que aquilo também, que é uma profissão de desgaste rápido num determinado momento, não será. Isto também foi uma forma de conseguir dar uma reforma àquelas mulheres que tinham tido vidas dificílimas e que, é claro, depois resolveu-se. Mas é um grupo muito pequeno. Agora, sendo que a reivindicação de fazer parte do grupo de profissões de desgaste rápido está sempre em cima da mesa. Nós temos neste momento um grupo que é profissionalmente enorme a exigir ser considerado profissão de desgaste rápido, que é o caso dos professores. Que é claro que aqui se levará depois outras discussões. Ora, nós estamos em 2026 com a idade normal de acesso à reforma para 66 anos e 9 meses. No ano que vem será 66 anos e 11 meses. E quando isto baixou, porque já aconteceu baixar, não foi por boa razão, foi por causa da mortalidade durante a pandemia. Portanto, não nos ponhamos a pensar, era bom que baixasse. Quer dizer, deste ponto de vista assim, não. Claro que depois pode baixar por determinação legal. E aí chegamos a dois problemas. E que é, o primeiro é que nós, neste momento, vivemos, em média, uma pessoa que se aposenta agora, em média, vai viver mais 16 anos. Portanto, terá 16 anos como pensionista e com tendência para aumentar. Portanto, muito rapidamente chegará aos 20 anos como pensionista. Ora, 20 anos como pensionista, note-se que as pessoas descontam. Estou a fazer explicar isto de uma forma muito grosseira. As pessoas descontam 35% do seu vencimento. Se vão viver mais 20 anos, mesmo reduzindo aquilo que levam para casa, porque já não levam 100% como levaram no passado, não é? Mas têm de perceber que vão estar 20 anos, eles só descontaram 35%, não é? Mas não têm 35% de pensão. Têm muito mais. Portanto, eu sei que é uma grande ofensa, aliás, percebi que tenha andado aquilo que vulgarmente se diz
nos cornos da lua ou das redes sociais, porque disse que de facto as pessoas recebem mais do que aquilo que contribuíram. Isto mas é só fazer as contas, como diria o engenheiro António Guterres, não é? E também por isso é que o dinheiro da Segurança Social, aquele que existe do fundo, é aplicado de maneira a ter rentabilidade, mas temos de entender que as pensões são um sistema no qual as pessoas, se tiverem a esperança média de vida da sua geração, se não lhes acontecer nada de trágico ou fatal, vão receber mais do que aquilo que descontaram. E isto, que coloca sempre um problema de sustentabilidade, precisaria de duas coisas para que o sistema não ficasse em risco. Que a economia crescesse, que gerasse muito mais riqueza, porque no limite, se se gera mais riqueza, consegue-se que os contribuintes paguem mais, até mais para a Segurança Social e, portanto, entra mais dinheiro, porque o nosso sistema é de entrar e sair, e, portanto, e sobretudo é fundamental que nasçam mais crianças. Quando os sistemas de segurança social foram concebidos, nasciam muito mais crianças. O problema é que nós juntamos duas circunstâncias. Uma boa, as pessoas estão a viver muito mais. Uma péssima, não nascem crianças. E, portanto, nós hoje temos um número de ativos para sustentar cada pensionista, ou seja, cada vez nós temos mais pensionistas e menos ativos. O que quer dizer, como as pessoas continuam a receber as suas reformas, que o peso sobre os ativos é cada vez maior. Como os ativos não têm filhos, o problema é quem vai pagar. Para que se entenda, em 1970 as pessoas reformavam-se aos 65 anos. Só que as mulheres viviam em média até perto dos 70, 69. E os homens não chegavam lá, em média. Claro que há sempre alguém que teve um avô que chegou aos 80, um bisavô, não é? Portanto, em média, os homens morriam antes de fazer 64 anos. Coitados, como se reformavam aos 65. Morriam a trabalhar. Morriam literalmente a trabalhar. Portanto, hoje em dia, nós estamos com uma esperança de vida à nascença de 81 anos, 82, já vai em 82 até. Portanto, é muito simples, é só fazer as contas, como dizia António Guterres. Portanto, nós neste momento temos, por cada cidadão idoso, temos 2,6 ativos. Quando andamos para trás, e não o atrás não é no princípio disto tudo, é mesmo ainda no princípio do milénio, e no final do século passado, nós tínhamos 4 ativos por cada idoso. Neste momento estamos com 2,6. Ainda por cima pode dizer-se, mas a imigração não pode resolver. A primeira questão é que os imigrantes vão ter direito à sua pensão. Isto não se está a ir buscar pessoas para contribuírem para a segurança, fazer o trabalho que nós não queremos e descontribuírem para a segurança social para pagar as nossas reformas e depois, coitadinhos, quando chegar a idade deles, olha, vão-se embora, foi muito bom, pagaram as nossas reformas, gostávamos muito de vos conhecer, agora tchauzinho. Quer dizer, não é concebível, não é? Portanto, a questão vai colocar-se, não é? Eles têm direito às suas pensões. E há um outro problema acrescentado, que nós vimos aqui, aliás, muito bem no programa sobre Espanha, e que são pensões de baixo valor. Ou seja, nós precisávamos de pensões mais altas, de contribuintes com maiores ordenados. Porque se nós tivéssemos uma economia que produzisse muita riqueza, até podíamos ponderar aquilo que fizeram alguns países, que é um teto. Paga-se até um X. As pensões. Um limite, não é? E depois, isso permitiria a essas pessoas, claro, apostarem noutros sistemas de complemento, mas simultaneamente contribuírem para este. Ora, como nós não temos uma economia assim tão rica,
Claro que temos pessoas muito ricas. Estou a falar, aqui o que conta sempre é a média, em termos médios, para podermos dizer que só se paga até ali um teto. Por outro lado, já deixámos passar muito tempo para fazer a reforma. Portanto, o grande receio é que se diz só pagamos até um determinado valor e põe-se ali um teto. Na fase em que nós estamos, qualquer efeito, saída do sistema é trágico. Portanto, não se pode já mexer. É como aquelas casas muito velhinhas. Quando se passou a altura de fazer as obras, depois quando se vai mexer, às vezes as paredes caem, não é? E, portanto, nós aqui não podemos arriscar nada que cause um efeito de bandada do sistema. Portanto, eu sei, as pessoas dizem sempre, porque a questão era se pusesse um teto, como nos outros países, vêm sempre os exemplos da Suíça, tudo isso. Pois é, mas agora, como dizia o poeta, agora é tarde, Inês é morta. E, portanto, agora, fazer algo desse género, não estou a dizer que não se possa. Estou só a dizer que se têm de ponderar muito bem os riscos. Os contribuintes que mais contribuem, com contribuições mais altas, saem do sistema porque o teto que se lhes põe é muito em baixo, há o risco deles acharem que não beneficiam de contribuir para o sistema. Depois temos aqui, e sem me querer alongar mais, até porque hoje vamos ter muitos convidados, não sei se já temos convidado em linha, temos uma questão que também é preciso ter em conta, eu assumo muito até porque esta proposta que chegou agora via André Ventura, e eu, como disse de manhã, e alonguei-me até um bocadinho nesse aspecto, acho que nós não estamos aqui hoje para discutir o que é que André Ventura quer com esta declaração. Isso ficará para um programa de análise política. Porque é efetivamente uma questão de jogada política. Agora, muitas das pessoas que subscrevem a ideia de baixar a idade da reforma, seja no Chega, seja no Partido Comunista, seja, porque são em geral aí que temos estes eleitorados, dizem sempre bem, mas se acabar com a corrupção, bem, a despesa da Segurança Social é algo que, nem é que nós fôssemos, sei lá, a Colômbia no tempo do Pablo Escobar, e se acabasse a corrupção daquele dia, chegava para pagar as pensões. E depois também, mesmo que tal se conseguisse, tipo São Salvador, metiam-se os corruptos todos numa prisão, ficava-se com o dinheiro dos corruptos, pois é, mas só dava para aquele ano, porque depois tínhamos de voltar a arranjar outros corruptos para conseguirmos arranjar dinheiro para o ano seguinte e assim sucessivamente. Portanto, esse sistema não funciona. Não funciona. Portanto, o combate à corrupção é muito importante do ponto de vista ético, do funcionamento da sociedade, e sim, rouba riqueza às sociedades, mas não é nada que permita pôr a segurança social, ser uma forma de financiamento. É uma questão moral e é uma questão importante. Portanto, por aí também não vamos lá. Quanto ao cortar nas gorduras do Estado, quer dizer, não sei se daria para os cafés, não é? Portanto, o bolo é muito grande, apesar de termos pensões baixas, de facto. Nós temos pensões global, baixas. Eu sei grande. que estou candidata ao título da mulher mais odiada de Portugal, mas as pensões são muito baixas porque nós contribuímos muito pouco. E nós contribuímos muito pouco porque temos salários muito baixos e porque somos pobres. Sim, não é? Há pessoas que ganham tão mal em Portugal que não fazem descontos para a Segurança Social, porque se fizerem descontos para a Segurança Social não levam quase nada para casa. E depois, quando veio a pandemia, de facto, confrontaram-se com situações gravíssimas de miséria. Portanto, há muita gente que não desconta para a Segurança Social porque não quer, porque não sei o quê, porque não pensa, porque há sobretudo os homens que se consideram imortais, não é? Mas até aos 30 e poucos anos. Mas há pessoas que não descontam para a Segurança Social porque literalmente ficavam quase sem nada. Eu não estou aqui a ter um discurso de penalização das pessoas, mas as pensões são muito baixas porque as pessoas descontaram muito pouco. Ou houve quem não descontasse. Há mesmo quem não desconte e tem a chamada pensão social. E aí, e por fim, eu acho que em Portugal se criou algo de muito grave, que é confundir aquilo que são as pensões que nascem das carreiras contributivas das pessoas com aquilo que são as pensões e determinados apoios que o Estado dá, porque a sociedade assim o entende que deve dar, e isso é até muitas vezes matéria de grandes discussões. Estou a pensar, por exemplo, no caso do rendimento social de inserção, quer dizer, que pode ser socialmente muito discutido e politicamente muito discutido, mas para as contas da Segurança Social
não, pouco ou nada conta, não é? Porque é politicamente relevante e eu acho que deve ser discutido, mas para estas aritméticas, nada de nada. Portanto, e depois temos as pensões de quem nunca descontou. Que começa com Marcelo Caetano, não é? Os rurais, não quer dizer que nunca trabalharam, coitados, tinham começado a trabalhar aos 10 anos. Mas nunca descontaram. Portanto, quando nós dizemos as pensões não dependem da bondade do Sr. Primeiro-Ministro. Parece que temos o tempo do Dr. Salazar. O senhor Presidente do Conselho deu... Os governos aqui, ninguém dá nada a ninguém. Somos nós que pagamos. E, portanto, é bom que se perceba que isto não nasce da bondade ou da maldade de um Primeiro-Ministro. E Deus nos livre que tal aconteça. Não é? Porque então caímos nas mãos do diabo. Para continuarmos no mesmo plano. Portanto, é um pouco isto, é esta a entrada. Portanto, baixar a idade da reforma. Depois poderemos até discutir se esta ideia numa sociedade que envelhece tanto, esta ideia de... Eu, por exemplo, acho que as pessoas mais velhas, ou de mais idade, fazem muita falta. Não apenas porque fazem falta, portanto, mas acho que há serviços onde às vezes a presença... acrescentam alguma tranquilidade, se quiseres alguma manha, e algum contar até 10. Por exemplo, a ideia de só ter piquetes da PSP, com agentes, piquetes na rua, em zonas complicadas, com agentes mais novos, e notes que a PSP, as reformas chegam mais cedo, não sei se será uma boa ideia.